Bom, antes de começar o caso de hoje, como é de praxe aqui nesse canal, alerta de gatilho. O caso de hoje eu vou abordar temas sensíveis como tortura, violência física, violência psicológica, breves menções à violência sexual e assassinato. Então, se esse é um assunto sensível para você, só assista se você for maior de 16 anos. Se mesmo assim o assunto for sensível, fecha o vídeo e vai assistir outra coisa. E claro, a classificação indicativa desse vídeo é para maiores de 16 anos. Prim cores. Obrigada, Prim preto e branco. Bom, oi zumbis. O caso de hoje foi uma indicação de uma amiga e é um caso que eu já conhecia, eu já havia visto alguns vídeos sobre ele aqui no YouTube mesmo e assistido alguns documentários e eu decidi trazer para vocês. E não, eu não vou identificar essa minha amiga, depois se ela quiser, ela pode se identificar nos comentários. A história, o caso de hoje, é sobre essa dupla de mãe e filha que despertou a compaixão de todos os envolvidos no caso, por ser a história de uma mãe zelosa que cuidava com muito carinho da sua filha, que sofria de diversas doenças e também era uma pessoa com deficiência. Para tudo isso depois desmoronar lá por meados de 2015, com a morte de uma delas. É sobre o caso Didi e Gypsy Blanchard que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. Claudine Didi Blanchard nasceu em 3 de maio de 67, na Louisiana, e faleceu em 14 de junho de 2015, aos 48 anos, em Springfield, Missouri. Gypsy Rose Blanchard nasceu em 27 de julho de 91, em Golden Meadow, na Louisiana, e ela tem atualmente 29 para 30 anos. Ela cumpre pena na Chilote Correctional Center, penitenciária do Missouri. Bom, Didi Blanchard, ao que tudo indicava, era a mãe perfeita e morava na casa cor-de-rosa dos sonhos com sua filha Gypsy Rose Blanchard, que era uma garota que sofria de diversas doenças e também uma garota com deficiência. E Didi, ela não trabalhava. É dito que ela recebia um tipo de subsídio do governo para poder bancar as necessidades básicas e se dedicava em tempo integral a cuidar da sua filha Gypsy Rose. E moravam, claro, como eu já disse, em Springfield. Segundo Didi, Gypsy sofria de anomalia cromossômica, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, apneia do sono, tinha problemas de vista e também tinha deficiência motora. Ou seja, ela precisava de uma cadeira de rodas. Ela usava uma cadeira de rodas. Bom, Didi alegava que Gypsy sempre foi assim, desde bebê. As duas eram muito queridas por todos, principalmente a Gypsy, que apesar de ser uma garota com deficiência motora e deficiência mental, ela era muito conversadeira, muito doce, muito meiga e tinha, claro, a compaixão de todos ao seu redor. A Casa dos Sonhos era completamente adaptada para as cadeiras de rodas da Gypsy e também para suas necessidades médicas. E elas ganharam essa casa num abrigo na Louisiana quando elas foram para lá depois de ter perdido tudo no furacão Katrina. Mas eu vou falar disso mais para frente no vídeo. Durante o verão, a Didi, ela projetava filmes para as famílias e crianças do bairro e cobrava um preço simbólico que era revertido para os tratamentos da Gypsy. A Didi ainda era amiga de uma das suas vizinhas e de seus 4 filhos. E Didi já havia confidenciado à sua vizinha Amy Penegger toda a sua história. Didi havia dito a Amy que ela havia fugido da Louisiana, de uma pequena cidade na Louisiana, porque o avô de Gypsy, no caso o pai da Didi, era verbalmente abusivo e fisicamente abusivo com a Gypsy e havia até queimado a garota com ponta de cigarro.
Diddy ainda alegava também, ainda segundo a amiga Amy Penegger, Diddy alegava que seu ex-marido, pai da Gypsy, era alcoólatra, fisicamente abusivo, psicologicamente abusivo, viciado em drogas e nunca mandava pensão, nunca ajudava com nada nas despesas da Gypsy. Ainda, segundo a vizinha Amy, Diddy havia dito que o pai da Gypsy não teria ajudado com nada, nem mesmo quando elas perderam tudo durante o furacão Katrina. A vizinha Amy ainda havia servido de motorista algumas vezes para levar Diddy e Gypsy para o aeroporto, para elas poderem ir para as consultas da Gypsy em Kansas City. A Diddy e a Gypsy também foram várias vezes para convenções de ficção científica, para Disney, chegaram a conhecer a cantora country Miranda Lambert, tudo isso por fundações de caridade e também, claro, pela fundação Make-A-Wish, que é a maior fundação de caridade dos Estados Unidos. E essas convenções de ficção eram tipo uma Comic Con, só que menor, só para vocês terem noção do quanto isso é comum lá nos Estados Unidos. Em suma, Diddy e Gypsy pareciam a dupla de mãe e filha perfeita. Só que não. Bom, vamos falar então dos crimes, né, de como que tudo aconteceu. Em 30 de junho de 2015, o feed do Facebook de Diddy foi atualizado com a seguinte postagem: a vadia está morta. Os amigos e conhecidos que seguiam a Diddy no Facebook acreditavam que a página havia sido hackeada e ficaram confusos sobre o que fazer. Enquanto eles decidiam se chamavam a polícia, se entravam em contato com a Diddy, se iam até a casa dela, um comentário nessa mesma postagem dizia, abre aspas, eu matei aquela porca gorda e violei sua doce inocente filha, fecha aspas. Mano, que nojo. Bom, a primeira pessoa, então, a tomar uma atitude foi Kim Blanchard, uma moradora local. E não, essa Kim, apesar de sobrenome parecido, ela não era parente da dupla Diddy e Gypsy. Ela era só uma moradora próxima ali da região. Bom, essa Kim havia conhecido Diddy e Gypsy numa convenção de ficção científica, estilo Comic Con, em 2009. E ela decide, então, ligar para Diddy, tentar contato com a Diddy, mas ela não tem resposta. É aí, então, que seu marido, David, sugere irem até a casa das duas. Chegando na casa, os dois perceberam que uma pequena multidão de vizinhos preocupados já meio que se formava ali na frente da casa. E como as janelas da casa das duas era coberta por insufilme, não dava para ver nada dentro da casa. Então, eles bateram na porta, tentaram chamar, tentaram entrar em contato de novo, mas não tiveram nenhuma resposta. E o fato deles não conseguirem se comunicar com a Diddy, com a Gypsy, não era algo incomum, era até que relativamente normal as duas ficarem um tempo incomunicáveis durante as consultas médicas da Gypsy. Só que o que levantou a suspeita de que talvez não fosse isso foi o fato de a van da Gypsy, a van da Diddy, no caso, e da Gypsy, ainda estar na garagem. O fato do carro ainda estar ali levantou a suspeita de que talvez algo pudesse estar acontecendo. Bom, então a Kim liga para o 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, e a polícia é chamada. Porém, ao chegar lá, a polícia não pode fazer nada. Se não tiver nenhum crime de fato sendo cometido, a polícia não podia fazer nada, não podiam entrar na casa sem um mandato. Mas a polícia também não impediu que David, marido da Kim, pulasse a janela para entrar na casa. Bom, uma vez dentro da casa, então, o David percebeu algumas coisas. Primeiro, que a casa parecia estar normal, não tinha sinal de luta, de defesa, não tinha nada fora do lugar. As luzes estavam todas apagadas
e o ar-condicionado estava no máximo, ou seja, no mais frio. Bom, a polícia então colheu depoimentos das pessoas que estavam por ali e pediu um mandato. Bom, agora a gente entra na investigação desse crime, que é a parte mais longa dessa história. Bom, às 10h45 do dia 30 de junho, então, mesmo dia, o mandato foi expedido e a polícia então entrou na casa e o corpo de Didi foi encontrado em seu quarto com ferimentos à faca. Ela foi morta a facadas e não havia nem sinal de Gypsy. Bom, a morte de Didi foi posteriormente confirmada como 14 de junho daquele ano. É aqui então que a gente conhece a Leah Woodmansey, uma investigadora de causas médicas. Ela basicamente investigava se as pessoas que processavam médicos tinham motivo para processá-los. Era isso que ela fazia. Ela tinha 23 anos e era filha de Amy Peneggar, a filha mais velha de Amy Peneggar, a vizinha, amiga de Didi. Bom, a Leah então informa a polícia sobre um possível namorado secreto de Gypsy. A Leah e Gypsy conversavam bastante através de um perfil falso da Gypsy no Facebook sob o nome de Emma Rose. Nas mensagens, a Gypsy ela confidenciou a Leah que, abre aspas, gostaria de crescer e namorar como as garotas da sua idade. O nome do tal namorado, a Gypsy nunca revelou para a Leah, porém, posteriormente foi investigado e descoberto como o nome de Nicholas Goodjohn. A Gypsy e o Nicholas se comunicavam, de acordo com a Leah, há mais ou menos 2 anos. E esse rapaz não foi o primeiro que a Gypsy tentou conhecer através da internet. Lá em 2011, a Gypsy já havia tentado conhecer homens pela internet, porém a Didi havia descoberto e é dito que a Didi tirou o celular da Gypsy, tirou o computador, chegando até mesmo a quebrar o computador, e é dito até mesmo que a Didi teria prendido a Gypsy à cama, mas essa informação nunca foi confirmada. Bom, a Leah sabia disso, mesmo sabendo, mesmo com a Didi afirmando que a Gypsy tinha a idade mental de uma garota de 7 anos. Em outubro de 2014, então, a Didi confessa para a Leah: eu tenho 18 anos e o Nick 24, o que faria do Nicholas, 6 anos mais velho que a Gypsy. Foi nessa época também que a Leah e a Gypsy meio que pararam de se falar com tanta frequência, mesmo a Leah sendo filha de uma das vizinhas e sendo até relativamente próxima. Bom, a Leah, obviamente, mostra essas mensagens para a polícia como prova de que a Gypsy não tinha a idade que realmente tinha, e a polícia, então, com essa informação desse suposto namorado, eles rastreiam o endereço de IP dos posts feitos no Facebook da Didi. E é claro que, com o rastreio, acusou o nome de quem? Nicholas Goodjohn. Sim, o tal namorado. Bom, a polícia então vai à casa de Nicholas, ele se entrega sem resistir à prisão. A Gypsy não só estava com ele, como ela também estava sem sua cadeira de rodas, tanques de oxigênio ou medicamentos. No caso, ela já estava sem esses itens desde alguns dias antes deles serem presos. Bom, o cabelo de Gypsy, estava curto e meio arrepiado, então o que provava que ela não era careca como todos acreditavam. No caso, a Didi fazia com que todos acreditassem que a Gypsy era careca. Toda essa história de mãe e filha perfeita, não passava de uma fraude que a Didi havia meio que imposto em cima da Gypsy. Bom, a Amy Peneggar, né, a amiga vizinha, ainda disse numa entrevista, abre aspas, ninguém pediu por documentos ou provas, ninguém nunca questionou.
fecha aspas. Bom, ainda durante a investigação foi descoberto que Diddy usava nomes falsos, sempre mudando a escrita do seu nome, que Diddy, no caso, nasceu em Lafourche Parish, na Louisiana. Então, sim, ela era da Louisiana, mas não da cidade que ela alegava ser. Ela tinha 5 irmãos, a maioria ainda vivos. Sua mãe, avó de Gypsy, havia falecido em 77 e o seu pai, avô de Gypsy, ainda era vivo e nunca havia feito absolutamente nada que machucasse Gypsy. Pelo menos essas são as informações que eu tenho até 2000. Bom, Robert tinha 17 anos, ao que Diddy tinha 24 anos quando ela engravidou. E poucos meses antes de Gypsy nascer, Robert e Diddy já haviam se separado. Robert ainda informa que Gypsy era uma criança saudável e sem deficiência. Porém, quando Gypsy tinha 3 meses, Diddy se convenceu que Gypsy tinha apneia do sono, e aí começaram as incontáveis idas a médicos. Os médicos nunca encontraram nada que indicasse que Gypsy sofresse de alguma doença ou que ela fosse uma pessoa com deficiência. Mas para o Robert, a Diddy sempre disse que Gypsy tinha anomalia cromossômica. Diddy sempre vinha com uma nova doença ou uma nova deficiência que Diddy pudesse ter, né? E ela chegou mesmo até a memorizar termos médicos, chegou até há um tempo a trabalhar como enfermeira, e ela sempre vinha a médicos e mais médicos até que algum médico concordasse com ela, com o que ela falava das doenças que a filha tinha, e atendesse e passasse medicamentos e coisas do tipo. Bom, Diddy, de tanto levar Gypsy em médicos e mais médicos, chegou ao ponto até mesmo de Gypsy ser operada por conta de uma infecção no ouvido. Uma simples infecção. Diddy conseguiu convencer os médicos a operarem Gypsy. Robert ainda conta que tinha um certo contato com Gypsy até mais ou menos os seus 10 anos, mas o contato diminuiu bastante lá por meados de 2004, quando a Diddy começou a ter problemas com a lei por conta de cheques sem fundos e também pelas fraudes nos nomes falsos. Bom, ela e Gypsy então se mudam para Slidell, que é uma cidadezinha ali quase que em New Orleans. Ela e Gypsy então passam a viver ali próximo de New Orleans, em casas subsidiadas pelo governo dos Estados Unidos. O pai e a madrasta de Gypsy ainda mandavam $1.200 por mês para uma conta da... Bom, vamos então para 2005. Nesse ano aconteceu o furacão Katrina naquela região dos Estados Unidos. A Diddy e a Gypsy então apareceram em um abrigo para pessoas com deficiência lá na Louisiana, com fotos de um apartamento destruído supostamente pela enchente furacão. A Diddy alegou nesse abrigo que o histórico médico da Gypsy havia sido perdido nas enchentes e no furacão. E foi nesse abrigo que elas conseguiram, então, através de uma doutora ali, se mudar para Springfield, no Missouri, para aquela casa cor-de-rosa perfeita. Bom, o pai da Gypsy, Robert, ele era constantemente atualizado, mandava presentes, mesmo depois do aniversário de 18 anos da Gypsy. E foi nesse aniversário que o Robert conta que a Diddy havia lembrado ele que Gypsy acreditava ter 14 anos, que a Gypsy não sabia sua real idade e que ela tinha uma idade mental inferior à sua idade física. Bom, tudo isso, claro, mudou para o Robert quando ele foi avisado da morte da Diddy. Bom, e qual foi o desfecho desse caso?
O desfecho desse caso começa com Robert vendo Gypsy andar pela primeira vez em sua audiência em Wisconsin. Robert fica muito emocionado por ver a filha andar, porém, óbvio, ele gostaria que fosse em uma outra circunstância. Gypsy, ao surpresa, alegava ter 19 anos, fato que foi esclarecido por seu pai Robert e madrasta Katie ao mostrarem a certidão de nascimento de Gypsy. Ela tinha de fato 23 anos. Gypsy foi condenada a 10 anos de prisão e ela cumpre pena na penitenciária de Chilcote, no Missouri, e ela pode pedir condicional em 2023 aos 32 anos. Seu namorado Nicholas Goodjohn foi condenado também e pegou prisão perpétua por ser o autor principal do crime. Eu não encontrei em qual penitenciária ele serve o crime. E ainda sobre a Didi, é dito que ela sofria de síndrome de Munchausen, que nunca foi diagnosticada, pelo menos não em vida. A síndrome de Munchausen é basicamente quando uma pessoa faz com que outras pessoas acreditem que ela sofre de alguma doença ou que ela é uma pessoa com deficiência, quando na realidade ela é perfeitamente saudável. Ou seja, a pessoa meio que manipula outras a acreditar que ela sofre de alguma doença ou que ela é uma pessoa com deficiência. Isso também pode acontecer quando a pessoa que sofre da síndrome de Munchausen faz todos acreditarem que uma terceira pessoa sofre de várias doenças ou é uma pessoa com deficiência, que é o caso aqui da nossa história de hoje, do nosso caso de hoje. Bom, zumbis, é esse o caso de hoje. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo Sexta de Crime. Eu fui!